Diante dessas testemunhas, diante de Deus, você está dizendo de forma pública, em meio a milhões de mulheres que existem no mundo, eu separei a Kellen para ser esposa. Hoje, oficializamos algo que fomos construindo ao longo do tempo. Oficializamos perante Deus e pessoas que nos fazem bem e que contribuíram de alguma forma em nossas vidas. Quero declarar o quanto tenho gratidão por ter você, meu melhor amigo e companheiro, o que aceita todas as minhas loucuras e topa realizá-las comigo. Mesmo eu estando no meu pior dia, sempre me alegra e enxuga as minhas lágrimas. Tudo isso me faz respirar fundo de alívio, pois sempre tive comigo uma frase: o que vem de Deus traz paz. Lembra de quando nos conhecemos? Momentos de ansiedade para o tão esperado encontro que nunca acontecia. Mas tudo era no tempo que era para ser. Natal. Clima de festa, de alegria, cidade maravilhosa, maravilhosamente enfeitada. Shopping que você tanto ama, deslumbrantes. Foi nele que você se escondeu atrás da árvore de Natal quando me viu pela primeira vez. Essa foi sua primeira reação, e a minha foi apenas sorrir. Muitas coisas aconteceram desde então. Mudamos uma vida inteira, recomeçamos. Você sempre me guiando e me apoiando, me dando forças, meu anjo da guarda. Quero tudo de ti, para sempre, você e eu. Um amor puro, incrível, alucinante. Um amor especial como poucos. Te amo. Nós queremos, em nome dos noivos, dar boas-vindas a todos aqui presentes. Vocês são muito bem-vindos neste lugar. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um que veio de longe e os que vieram de perto. Alguns milhares de quilômetros foram rodados para chegar aqui, alguns das famílias. E nós louvamos a Deus por isso.
Deus é tão lindo, tão perfeito, que é capaz de, para unir duas pessoas, fazer pessoas viajarem tanto, tudo para ver, para assistir, para brilhantar, para fazer parte desse inesquecível momento. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós queremos aproveitar que vocês estão de pé e vamos fazer uma oração ao Senhor, de gratidão a Deus, pela vida da Kellen, pela vida do Douglas e pela vida de todos que vieram de longe e de perto. O meu coração se emociona de verdade com gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. E certamente a boa mão do Senhor há de conduzi-los novamente de volta, depois desse ato festivo e bonito. Curve a sua cabeça, ore ao Senhor do seu jeito, pedindo a Deus para abençoar esse momento. Senhor nosso Deus, é na presença do Senhor, do Espírito Santo, do grande Deus, que estamos aqui, meu Pai. E nós queremos agradecer o Senhor pela Tua presença neste altar. Queremos Te agradecer, Senhor, pela presença de todos os ilustres convidados, os pais, os amigos, os tios, os parentes. Nós Te louvamos, Senhor, pela vida de cada uma destas pessoas. Mas nós reconhecemos que nenhum dos momentos nossos pode ser completo, pode ser feliz de verdade, se não tiver a presença do Senhor. Eu quero invocar o nome do Senhor para abençoar a vida do irmão Douglas, para abençoar a vida da Kellen, para que eles, a partir de hoje, meu Deus, unidos pelos laços do matrimônio, eles possam constituir uma família poderosa na terra, uma abençoada família, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, abençoando este momento com a presença do Senhor. Nós Te agradecemos por isso, Deus, nesta hora. Estamos convictos da presença do Senhor, do amor do Senhor, da graça do Senhor neste lugar. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, graças a Deus. Podeis assentar os convidados. Muito obrigado. As testemunhas, os pais podem sentar. Obrigado. Certidão de habilitação do casamento civil. Eu, Cláudio Barbosa Carvalho, oficial do cartório de registro civil de Luiz Eduardo Magalhães, com marca de Luiz Eduardo Magalhães, certifico que acham habilitados a se casarem no prazo de 90 dias a contar da data de 4 de março de 2021 até 4 de março de 2021, os nubentes Douglas Henrique Zorzella Raizi, é assim? E Kellen de Menezes Cabral. Ele, Douglas Henrique Zorzella Raizi, é de nacionalidade brasileiro, com RG tal, do Paraná, de profissão piloto comercial, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Assis Chateaubriand, Paraná, no dia 15 de março de 1994, domiciliado à rua W3, 499, quadra QI 02A, lote 89, fone tal. Verde Vida, CEP tal. Luiz Eduardo Magalhães, filho de Sônia Aparecida Zorzella Raizi e Walter Aparecido Raizi. Ela, Kellen de Menezes Cabral, é de nacionalidade brasileira, com RG tal, secretária de Segurança Pública do Amazonas, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a identidade, de profissão técnico de enfermagem, estado civil solteira, 25 anos de idade, nascida em Altazes,
no Amazonas, no dia 28 de junho de 1995. Domiciliado à rua W349, quadra QI02A, lote 89, fone tal. Verde Vida, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Filha de Alessandra Serrão Menezes e Cristian da Silva Cabral. O regime adotado será o de comunhão parcial de bens. Foram apresentados os documentos que se referem ao artigo 1525 do Código Civil Brasileiro, e havendo o processo ocorrido nos trâmites legais, o edital foi publicado no Diário do Poder Judiciário em 18 de novembro de 2020. Foi ouvido o doutor curador de casamento, e o referido é verdade e dou fé, e as assinaturas do cartório, que me habilita, a partir desse momento, a fazer o casamento religioso com efeito civil. Terminada esta cerimônia, eles se encontrarão casados legalmente. E é com muita alegria no coração que nós, então, iniciamos esta cerimônia de casamento, com muita gratidão no coração. Eu confesso que já fiz muitos casamentos, mas poucos me emocionei como este. Não sei qual a razão, talvez pelo fato de compartilhar a alegria desse momento com pessoas que vieram de tão longe para esse momento ímpar. Eu costumo dizer que o casamento é uma das coisas mais bonitas que Deus criou na terra. É a segunda, ao meu ver, a segunda instituição mais velha do mundo e continua em alta sempre, né? Sempre nós encontramos pessoas casando. Como é bonito isso, né? Como é legal isso. Amados irmãos e amigos, estamos reunidos na presença de Deus e destas testemunhas para unir este homem, Douglas, e esta mulher, Kellen, pelos laços do santo matrimônio, que é um estado honroso, portanto não deve ser contraído como se fosse algo insignificante, mas com reverência e temor diante de Deus. O casamento foi instituído por Deus quando o homem ainda era inocente. Disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E assim foram celebrados os laços do sagrado matrimônio, e pronunciando Deus estas palavras: por esta razão, o Douglas, o homem, deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, a irmã Kellen. E ambos se tornarão uma só carne. Cristo, nosso Salvador e Senhor, Ele honrou com a presença dEle as bordas de Caná da Galileia. E naquele lugar transformou a água em vinho, mostrando o seu poder divino e fazendo ali o seu primeiro sinal miraculoso. Desse modo, Deus honrou e realçou uma reunião terrena com uma manifestação sobrenatural. O apóstolo Paulo nos faz ver o aspecto transcendente da união de um homem e uma mulher ao comparar com o amor de Cristo para com a igreja, que é a sua noiva, escolhida dentre todos os seres humanos, e que depois do arrebatamento da igreja serão celebradas as bodas jamais vistas, tão gloriosas como será esta. O banquete do casamento do Cordeiro. Eu quero ler alguns textos bíblicos para nós trazer uma mensagem neste casamento. Quando qualquer empresa fabrica um produto, exemplo, uma montadora de veículos, geralmente eles lançam um manual.
fabricante de uma geladeira, de qualquer produto, geralmente tem um manual. E Deus, ao criar o homem e instituir o casamento, Ele também, Douglas e Kellen, deixou um manual para nós. Se nós quisermos errar menos durante o nosso casamento, nós precisamos estar observando este importante manual que Ele deixou. É a sua palavra. Está escrito assim, em Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 25. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não havia uma adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o Adão. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esta mensagem que quero trazer, ela certamente é muito especial para o Douglas e para a Kellen. Mas, como a palavra de Deus ela é como uma espada afiada de 2 gumes, então certamente ela vai ser importante para todas as pessoas presentes aqui. Pois a palavra de Deus, ela se importa, ela é importante para nós. Douglas, quando Deus estabeleceu o primeiro casamento, instituiu o casamento, primeira família, Ele pronunciou, ao ver o homem lavrando o jardim, solitário, sozinho, costumo dizer que um homem sozinho ele é bom para capinar. Porque Deus fala, não é bom que o homem esteja só. E ele estava lá lavrando, cuidando da terra, né? E Deus disse, não é bom ver o homem sozinho. Deus, ao fazer toda a sua criação, Ele pronunciou, é bom, foi muito bom, após cada coisa criada. Quando Ele criou a expansão, Ele silenciou, Ele não falou se era bom ou se não era bom. Ele silenciou, talvez pelo fato de haver guerras espirituais nos ares. Mas, ao criar o homem e vendo-o sozinho, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Deus é muito sábio. A Bíblia fala que a sabedoria era aluna dele lá no princípio. Então, sozinho, a gente costuma dizer não, né? Uma pessoa sozinha costuma ser sempre uma presa fácil, né? Por isso Deus, Ele não acha bom que alguém esteja sozinho, que o homem esteja sozinho, que a mulher esteja sozinha. E Ele instituiu então o casamento. E após criar a mulher, trouxe a Adão
E quando Adão olhou para ela e disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque foi tirada de mim, o homem, disse o Adão, referindo-se à mulher. Após esse momento do encontro, aquele magnífico, magistral encontro do homem com a sua mulher, a primeira vez, eu penso que como aconteceu com você e com a Kellen, comigo, com minha esposa, o coração dispara naquele momento, as emoções vão à flor da pele, a adrenalina sobe, e a gente fica parecendo que com a voz meio embargada naquele momento, como se disséssemos assim: é esta, chegou a prometida. Para ela da mesma forma, chegou o príncipe, o varão, é esse. E as emoções se multiplicam naquela. Eu penso que Deus, vendo todas estas emoções em Adão e Eva, ali, naquele primeiro encontro, Deus olhou e disse: e tudo quanto foi criado é muito bom. Deus só disse que é muito bom após criar a mulher. Ele disse: é muito bom esse negócio de dar ao homem uma adjutora, uma que esteja como diante dele, uma que esteja ao lado dele. Douglas, Deus tirou uma parte do homem para fazer a mulher. Ele não tirou do pé para que ela não fosse pisada. Ele também não tirou uma partezinha da cabeça para que ela fosse dominadora. Mas ele tirou aqui, do lado esquerdo, uma costela. E as costelas é um conjunto de osso que protege todos os nossos órgãos vitais. Então ele tirou ali pertinho do coração. Para quê? Para que a mulher, a Kellen, pudesse ser amada, protegida, e que a Kellen pudesse também dar a segurança, a sustentabilidade da vida que o Douglas precisa. Por isso foi tirado um órgão vital. As mulheres, quando sábias, elas têm os seus maridos na mão, conseguem tudo o que quer, sem pressão, sem fraude, sem negociatas, mas tudo no amor. Deus então criou a mulher e instituiu o casamento. E diz a palavra de Deus que ambos estavam nus lá no Éden e eles não se envergonhavam. E por muitos anos, ao ler isto, eu pensava: uau, eles ficavam sem roupa. E com o passar dos anos, ao estudar, a gente descobre que a Bíblia não está dando ênfase à nudez física. Não é isso que a Bíblia está enfatizando. A Bíblia está enfatizando a nudez espiritual. É isso que é importante. É quando, Douglas, o casamento ele permanece no capítulo 2 de Gênesis. Nudez, transparência, verdade, fidelidade, hombridade, honra, submissão, amor, respeito, tudo que envolve a nudez. Se algum dia o senhor Douglas precisar inventar uma mentirinha para Kellen, o seu casamento entra no capítulo 3 de Gênesis e está perto da queda. Mas enquanto você for transparente com ela e ela com você,
Somente a verdade falada entre vocês. Somente o amor vivido entre vocês. O casamento de vocês continuará firme por toda a vida. Nós desejamos que o casamento de vocês nunca entre no capítulo 3, mas que possa sempre ser transparente. Sempre. A Bíblia diz que o casamento de um homem com uma mulher, ele é semelhante ao relacionamento de Cristo com a igreja, de Jesus com a igreja. E em Efésios, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5, dos versículos 23 a 26, dizendo que Deus amou na pessoa de Jesus a igreja a tal ponto de se entregar, de morrer por ela. Esse foi o amor de Cristo. E ele disse, e para santificá-la, a palavra santificar quer dizer separar. Hoje, Douglas, diante dessas testemunhas, diante de Deus, diante do ministro oficiante, dos parentes, você está dizendo de forma pública, em meio a milhões de mulheres que existem no mundo, eu separei a Kellen para ser esposa. Para toda a vida. Isto é, você está santificando a Kellen. Separando ela só para você. E você só para ela. Para toda a vida. Para toda a vida. Ninguém mais é mais importante do que um para o outro. Ah, papai é muito importante, lógico, papai é importante. Só que papai agora é depois da Kellen. E quando os filhos vierem, Kellen, os filhos é depois do marido. Filhos vêm, enchem um lar de alegria, a gente passa a viver para eles, porém eles voam. E acaba ficando só vocês dois de volta. Então o mais importante é vocês cultivarem esse amor, cultivarem esta união por toda a vida. Não permita que nada venha atrapalhar. Não permita que alguma coisa do mundo chame a atenção de alguém, de algum de vocês, mais do que vocês próprios. Assim é o casamento. O apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Pedro, ele escreveu dizendo que você precisa honrar a Kellen. E a Kellen precisa reverenciar você. Respeitar você, ser submissa a você. Não vai ser difícil, Kellen, se o Douglas devotar a você honra e amor. Ele amando você, honrando você, você vai ser submissa a ele com facilidade, sem nenhuma dificuldade. Mas o papel principal é seu, de amar a Kellen, de proteger a Kellen, de prover para a Kellen. Eu fico pensando, pelas palavras de Pedro, o apóstolo, acho que vocês já ouviram eu falar isso uma vez, mas eu repito. Eu fico pensando que Deus é como um pai da noiva, um pai ciumento, sabe? Deus é como um pai ciumento, que está todo instante dizendo, cuida dela, ame ela, protege ela, abrace ela, provê para ela, honra ela. Cuida dela. Eu penso que Deus está fazendo isso e falando isso o tempo todo. Eu creio que é assim que Deus age. E ao mesmo tempo ele fala assim, e se você não fizer isso, eu não vou ouvir a sua oração. A sua oração vai ser impedida. Eu não vou te responder quando você precisar de mim. Mas se você precisar de mim, Deus está falando.
Isso na palavra, mais ou menos assim, isso num contexto. Se você precisar de mim, a primeira coisa tem que ser baseada no amor que você vai dar a ela. Caso contrário, Deus vai dizer, a hora que você amar ela de verdade, eu te respondo. Senão, eu não te respondo. Deus é um pai ciumento, que ama de verdade. Parece que as mulheres são mais amadas, são mais mimadas. Deus disse acerca delas que elas são como um vaso frágil. Um vaso frágil, pela palavra de Deus, é aquele vaso mais caro que existia na casa do antigo. O vaso mais precioso que existia naquela casa. O mais caro, o mais bonito, o mais importante, que não podia de maneira nenhuma ser quebrado, ser trincado, ser danificado. Era muito protegido, porque era muito importante. E a Bíblia diz isto acerca dela. Diante disso, cabe a você amá-la, protegê-la, cuidar dela, prover para ela, entender. Aliás, entender ou buscar entendimento é o que nós homens mais precisamos. A Bíblia fala que a gente precisa, homens, de sabedoria para conviver com elas. O senhor é piloto de avião, mexe lá, tem aquele tanto de coisinhas ali, como é que chama aqueles aqueles instrumentos ali né? Tem que saber tudo, né? Parece que uma mulher é mais ou menos daquele jeito. Tem que saber tudo. Quase que a gente tem que adivinhar o que elas querem. Não é tão fácil. Então precisa de sabedoria. Busque de Deus sabedoria para conduzir o seu casamento. Você é esse sacerdote, esse condutor do seu casamento. Na presença de Deus, tudo vai facilitar. Amém? Não é por muito falar, eu quero encerrar aqui o meu simples sermão nesta noite, crendo que o Espírito Santo vai fazer vocês lembrarem destas palavras, ou de algumas delas, penso que está sendo gravado, e vai poder rever isso outras vezes, certo? Vamos ficar de pé, eu convido todos para nós fazermos mais uma oração nesse momento após este sermão. Senhor Deus, eu creio que manifestei, Senhor, a Tua palavra diante do Douglas, da Kellen e de todas estas testemunhas presentes aqui, Senhor. Faça, meu Deus, com que o Douglas e a Kellen possam ter lembranças destas palavras, Senhor, e que eles possam guardá-las no coração, Senhor, para amar um ao outro. Eu te peço, meu Deus, peço que o poder desta palavra também alcance todas as pessoas presentes aqui, Senhor. Nós te pedimos isto e te agradecemos, Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e graças a Deus. Nesse momento nós vamos proceder com os votos e eu penso que eles estão aqui, né? Amor. Lembra de quando nos conhecemos? Momentos de ansiedade para o tão esperado encontro que nunca acontecia. Mas tudo era no tempo que era para ser. Natal. Clima de festa, de alegria, cidade maravilhosa, maravilhosamente enfeitada. Shopping que você tanto ama, deslumbrantes. Foi nele que você se escondeu atrás da árvore de Natal quando me viu pela primeira vez. Essa foi sua primeira reação e a minha foi apenas sorrir. Muitas coisas aconteceram desde então. Mudamos uma vida inteira, recomeçamos. Você sempre me guiando e me apoiando, me dando forças, meu anjo da guarda. Não será fácil e teremos de nos empenhar muito.
a cada dia. Mas quero fazer isso porque te quero. Quero tudo de ti, para sempre, você e eu. Um amor puro, incrível, alucinante. Um amor especial como poucos. Te amo. Hoje, oficializamos algo que fomos construindo ao longo do tempo. Oficializamos perante Deus e pessoas que nos fazem bem e que contribuíram de alguma forma em nossas vidas. Quero declarar o quanto tenho gratidão por ter você, meu melhor amigo e companheiro, o que aceita todas as minhas loucuras e topa realizá-las comigo. Mesmo eu estando no meu pior dia, sempre me alegra e enxuga as minhas lágrimas, mesmo sabendo que às vezes é drama. É paciente e me mima da forma que pode. Tudo isso me faz respirar fundo de alívio, pois sempre tive comigo uma frase: o que vem de Deus traz paz. E com você eu sinto essa paz. Damos as maiores gargalhadas, nos xingamos em brincadeira. Com você eu posso ser eu mesma, não temos protocolos. Vivemos uma vida leve, no nosso mundo, na nossa bolha. Nem quero falar que Deus nos abençoe, porque somos muito abençoados. Nós sabemos o quanto. Como sabemos. Mas quero declarar a Deus meu maior obrigada, pois me presenteou com o kit vida completo. Você, 2 filhos de 4 patas, casa, carro, sogros maravilhosos, saúde, entre muitas coisas que não caberiam nesse texto. E por fim finalizo declarando: meu maior bem é você, meu bem. Gostaria que vocês ficassem de frente um para com o outro. Eu, Douglas, recebo você, Kellen, como minha legítima esposa, para que sejamos um só, desse dia em diante, nos dias bons e nos dias maus, na riqueza ou na pobreza, na prosperidade ou na adversidade, para amá-la, respeitá-la, até que a morte nos separe. Eu, Kellen, recebo você, Douglas, como meu legítimo esposo, para que sejamos um só, nesse dia em diante, nos dias bons e nos dias maus, na riqueza ou na pobreza, na prosperidade ou na adversidade, para amá-lo e respeitá-lo, até que a morte nos separe. Nesse momento, nós vamos proceder com as entradas das alianças. É muito interessante quando a família é honrada. E nós louvamos a Deus porque Deus é um Deus de alianças. E Douglas recebeu de presente dos seus pais uma aliança que foi usada no casamento deles.
E desta aliança se transformou em 2 alianças, que será o símbolo imutável do amor entre Douglas e Kellen. Deus é um Deus de alianças. Ele, quando fez aliança com Noé, ele pôs um arco-íris no céu, dizendo que nunca mais ia destruir a terra com água. E ele sempre lembra desta aliança. A aliança, Douglas, ela é uma circunferência sem fim, onde mostra que a vida de vocês serão assim, eterna, feita de um metal precioso, que dura para sempre. Assim deve ser o casamento de vocês, a aliança que vocês estão fazendo um para com o outro, a Kelly e o Douglas e a Kelly. Eu quero orar agradecendo a Deus por esta aliança que vocês estão fazendo hoje. Senhor Deus, estas alianças passarão a fazer parte da vida da Kelly e do Douglas. Eu quero pedir, Senhor, que todas as vezes que eles olharem para estas alianças, que eles possam recordar as boas lembranças e as emoções desse dia, mas acima de tudo do compromisso que eles fizeram, dos votos que eles fizeram, um para com o outro, diante do Senhor, que está presente aqui, diante dos pais, diante das testemunhas, diante de todos, meu Pai. Assim, Senhor, nós abençoamos estas alianças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com esta aliança, eu me caso com você e por este ato declaro, diante de Deus e destas testemunhas, que a recebo como minha esposa, que serei um fiel esposo. Amém. Eu recebo esta aliança de suas mãos e declaro, portanto, diante de Deus e destas testemunhas ser fiel a você, tanto na alegria quanto na tristeza. Com esta aliança, selamos duplamente os nossos votos. E você partilhará comigo o símbolo de nosso casamento. Amém. Com esta aliança, eu me caso com você e por este ato declaro, diante de Deus e destas testemunhas, eu recebo como meu esposo e que serei fiel esposa. Eu recebo a aliança de suas mãos e declaro, portanto, diante de Deus e dessas testemunhas, ser fiel a você, tanto na alegria quanto na tristeza. E com esta aliança, selamos duplamente nossos votos. E você partilhará comigo o símbolo de nosso casamento. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos proceder com as assinaturas. Festa da vida, quem convida é o amor.
O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Maior festa da vida, quem convida é o amor. O céu acende luzes e nos faz um favor. Sinceridade no olhar, linda canção vai embalar. Quero encontrar meu par, pra minha dança começar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu par. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. O amor, ele não é cego,
Ele sabe os passos que precisa dar. Só Deus sabe conjugar amor, afinal é o próprio verbo amar. O amor está tão perto, mas só no tempo certo vai chegar. Segura minha mão, você terá que me cuidar. É teu meu coração, se você for meu pai. Amém. Nós vamos, nesse momento, realizar uma cerimônia muito bacana, a chamada cerimônia da areia. E nós queremos convidar aqui para depositar esta areia aqui, o casal aqui. Vocês dois vão... Os dois ao mesmo tempo, segura e despeja aqui. Isso, ok. Também. Eu acho que... pode ser assim, ficou legal, dá para pegar ali. Ok. Hoje os noivos escolheram para simbolizar esse momento a cerimônia das areias. Cada cor da areia com seu belo significado. A areia que será depositada pelos pais, ou foi depositada pelos pais, representa a paz da família e a presença de Deus para o novo lar. Quero convidar nesse momento o noivo também para colocar a areia verde aqui no potinho. A areia verde que está sendo depositada pelo noivo representa a esperança e a calma. Pedimos à noiva, irmã Kellen, por favor. A areia rosa que está sendo depositada agora significa beleza, saúde, sensualidade e também romantismo. Esta cerimônia simboliza a união entre os noivos e uma relação nova e eterna. Quando os frascos estavam apenas separados, as areias simbolizam suas vidas separadas, as famílias separadas e diferentes conjuntos de amigos. Mas agora representam tudo o que são. Representam também a sua vida hoje. Cada grão de areia nesse recipiente separado representa um momento, uma decisão, um sentimento que formou indivíduos distintos e mútuos. Eu quero pedir a alguém, ou pedir a esta jovem senhora aqui, para dar uma misturadinha nessa areia que ficou tão bonita. Vê se a gente consegue aí dar uma misturadinha nela. Dá uma balançadinha, será? Vai ser de... tá chegando ali já, ó. Pronto, acho que já é o suficiente. Já misturou um pouquinho aqui. Antes era um pouquinho de uma família, um pouquinho de uma outra família, um pouquinho de cada um. Mas agora, vocês são um só. Assim, eu quero expressar as palavras no final desta cerimônia. Visto, Kellen e Douglas, que vocês já declararam sinceramente diante de Deus e destas testemunhas o desejo de se unirem em matrimônio,
e confirmaram esse desejo através dos votos e das trocas de alianças, eu os declaro marido e mulher, casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o que Deus uniu, que ninguém os separe. Pode beijar a moça. Eu os exorto a serem fiéis aos votos que fizeram aqui, neste casamento. Vocês iniciam uma vida nova com maiores responsabilidades. Porém, só encontrarão a verdadeira felicidade se cumprirem com as obrigações que vocês acabaram de assumir. Douglas, proteja esta mulher, que agora se submete ao seu cuidado. E esforce-se para viver com ela no amor de Deus, de tal maneira que nenhuma ação ou palavra sua lance amargura sobre o rosto dela ou enche os seus olhos de lágrimas. Kellen, esforce-se para conservar com suas virtudes o coração que você conquistou com sua graça. Aos dois eu digo, não permitam que na voz de vocês se apaguem os tons ternos de carinho, nem que seus olhos percam o brilho que os fez resplandecer até aqui. No entanto, e acima de tudo, esforcem para que Deus ocupe o trono do lar que vocês estão iniciando agora. Como todo bom começo, Douglas, é bom quando nós começamos de joelho. Gostaria que vocês se ajoelhassem nesta hora para que nós pudéssemos. Douglas e Kellen, vocês se tornarão grandes todas as vezes que vocês se colocarem de joelhos perante o Criador. De pé não seremos tão grandes quanto de joelhos. Lembrem sempre disso. Coloque a sua mão em cima da dela, essas aqui das alianças, de tal forma que possa ver as duas. Isso aqui. Quero convidar todos a se colocar de pé para nós orarmos mais uma vez. Senhor nosso Deus, aqui está, Senhor, o Douglas e a Kellen, diante do Senhor, diante destas testemunhas, diante dos amigos, dos ilustres convidados, meu Pai, de joelhos, com as suas mãos já aliançadas, e dentro da sua palavra, Senhor. Assim como disse o Salmo 128, Douglas, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, Douglas, e feliz serás, e te irá bem. A tua mulher, Douglas, a Kellen, será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim, Douglas, é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Deus, que o poder desta palavra viva na vida deles. Assim nós oramos e os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glórias a Deus. Pode levantar. Gostaria que nesse momento todos estendessem as suas mãos assim para nós encerrarmos. Assim. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos,
Que todos digam amém. Amém. A Bíblia Sagrada diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Que o Deus de Abraão conceda a você muita sabedoria. A Bíblia diz para você: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Que o Deus de Abraão confirme os seus passos. Sônia e Walter, Christian, Silene e Vossandra. Até hoje éramos noivos, agora somos marido e mulher. Mas sempre seremos seus filhos e netos. Um obrigado não é o suficiente para agradecer todo o cuidado, carinho e amor que vocês nos deram até aqui. Vocês são peças fundamentais neste nosso sonho que está se tornando realidade. Nós amamos vocês. Colors and promise.
Continua.